Ok, recording in progress. Ok, deixa eu liberar o chat. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse webinar pela FX Pro. Vamos aprender sobre candles, os mais fortes e poderosos que eu já estudei ao longo de anos. E quando eu vejo eles acontecerem, não é certeza, mas a probabilidade é bem grande de movimento a favor. E eu vou te dar detalhes, fica até o final, pois os três padrões que eu vou trazer aqui, além de explicar eles para você, eu vou explicar o comportamento de preço por trás e também vou dar formas de você entrar e operar com esses candles. Vou compartilhar minha tela neste momento. Só um segundo. Muito bem, acredito que vocês estão vendo minha tela neste momento, pessoal. Deixa eu puxar o microfone mais para perto. Ele fica perto aqui, não dá interferência. Ok. Lendo os candles, a leitura perfeita dos candles é o que eu quero passar para vocês hoje. Os três principais padrões que eu utilizo. Eu queria dar ainda variações, mas aí ficaria realmente um webinar muito longo. Mas eu já vou trazer a base e trazer detalhes de possíveis entradas. Então, vamos seguindo aqui o nosso fluxo. Lembrando, pessoal, que nada aqui é recomendação de investimento, tá? Nem eu nem a FX Pro estamos recomendando investimentos em ativos financeiros, especialmente os CFDs que são alavancados. Tome sempre suas próprias decisões. Todo o conteúdo aqui é em caráter educacional. Tranquilo assim? Fechamos assim? Vamos começar então. Olha só, eu me chamo Enéas Nascimento. Para quem ainda não acompanha os materiais da FX Pro, estou aqui trazendo conteúdo toda semana. Já sou trader, sou investidor há quase 14 anos, sou especialista no mercado Forex, que é o mercado de coração, né? O mercado assim que eu gostei dele, que eu fiquei com ele. Não, eu invisto na B3, mas de outra forma não faço trading, faço trading no máximo no ouro. Outros mercados ainda pretendo futuramente trazer alguma coisa, mas o foco do meu estudo de trading e desenvolvimento ao longo de quase 14 anos é no Forex, as moedas, por inúmeras vantagens que eu vejo ali no mercado. Tendo em vista isso e a minha experiência, eu escrevi um livro chamado Forex, o maior mercado do mundo. E nesse livro, que tem mais de 800 páginas de conteúdo, eu trouxe explicações sobre os candles que eu utilizo. Como esse livro foi lançado em 2021, vai ter a segunda edição agora em 2024, espero que eu conclua a tempo. A primeira foi digital, a segunda impressa. E espero que eu conclua a tempo. Mas já acrescentei muita bagagem e o que eu vou trazer hoje para você aqui já tem mais bagagem de conteúdo, ok? Sou especialista na parte de imposto de renda e tributação para investimentos no exterior. Enéas Nascimento, esse sou eu. Muito bem. Siga nas redes fxpro.português Instagram e fxpro português YouTube. Pessoal, esses são os canais aqui da FX Pro. fxpro.com, inclusive, eleição americana está chegando aí. Quem quiser fazer testes, abre uma conta demo aí na FX Pro. Tem várias vantagens e promoções muito boas. As condições da FX Pro estão excelentes, especialmente a alavancagem de 1 para 10 mil. Essa ninguém bate, ok? Siga também, ó, no Instagram, fxpro.português, e aproveite que você está aqui e já se inscreva no canal do YouTube. Se você estiver acompanhando esse vídeo futuramente pelo YouTube, já se inscreve aí no canal. Vai ter mais material sendo lançado aí, aulas detalhadamente preparadas para vocês. É conteúdo que realmente se aprofunda. Minha proposta aqui é trazer conteúdo aprofundado. Apesar que eu tenho aqui 30 a 1 hora, eu faço conteúdos aprofundados. Então se inscreva aí nos materiais, especialmente no canal e no Instagram. Siga lá no Instagram. Muito bem. Vamos começar aqui. Eu estava apresentando. Aqui, isso. Sim, o chat está liberado. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Quem estiver ao vivo aqui comigo hoje, pode ficar à vontade aí. Pessoal, o que é que a gente vai falar hoje de candles? Cronograma. Quais são e como identificar os três principais? Esses três principais, tenha certeza, são, na minha visão, os principais, o nome já está dizendo, porque tem muito padrão de candle. Tem padrão de um candle, padrão de dois candles, padrão de três candles. Se você for estudar a fundo, você vai encontrar muitos padrões de candle, cada um com nome diferente. E tem muito conteúdo na internet. Desde que eu entendi que o foco não era conhecer o máximo possível de padrões de candle, isso não tem nada a ver. O foco, o principal é você escolher aqueles que vão fazer parte da sua caixa de ferramentas de trading e utilizar apenas esses, ou até mesmo apenas um. Aí eu foquei nos principais. E esse já uso há anos. Aí eu vou trazer depois no item 2 a interpretação do comportamento de mercado por trás. E eu sempre gosto de frisar.
A gente, quando olha gráfico, a gente não está olhando apenas, a gente não está olhando figuras aleatórias, formas gráficas geométricas. Aquilo traz um comportamento de mercado. Eu sempre dou o exemplo, né? Imagina que você vê o dólar valorizando aqui diante do real até 6, depois ele cai, sei lá, para 5,20, depois ele sobe para 5,80, depois ele sobe para 5,40, depois ele chega em 5,50. Você olha e diz, tá, quando você bota isso no gráfico, você vê um triângulo. E você tem ideia do que pode estar acontecendo ali por trás e como se posicionar com base naquilo. Com base num triângulo, numa figura gráfica, que mostrou um comportamento de mercado. Compra forte, depois venda forte, depois compra um pouco menos forte, depois venda um pouco menos forte. Isso tudo tem. Todos os padrões gráficos têm comportamento de mercados por trás e os candles não são diferentes. Candles são velas, eu também vou falar sobre isso hoje. Estratégias avançadas com candles, vou trazer aqui pontos de entradas e saída precisos. Porque como candles são padrões objetivos, e é uma das coisas que me agradam nos candles, é que eles são extremamente objetivos, você consegue ter ponto preciso de entrada. Não precisa ser um achismo, tipo, posso colocar um pouco por ali, um pouco por aqui. Ou então posso colocar um pouco abaixo desse suporte, ou tipo, tá, mas qual é o suporte, né? No caso dos candles, você tem pontos exatos de abertura, máxima, mínima e fechamento, tem como você estabelecer até mesmo um EA, um Expert Advisor, um robô, para entrar com base nesses valores, para colocar proporções de take ou de stop com base nesses valores. É um conteúdo excelente, é um tipo de forma de análise excelente e objetiva. Então, já começando aqui, quais são os três principais padrões? Cadê? Quais são e como identificar os três principais tipos de candle? Então, acompanha comigo aqui. Novamente, o chat está aberto. Quem quiser tirar dúvida, pode escrever. Quem estiver acompanhando em outros materiais depois, pode deixar comentários, tirando dúvidas também. O foco é você estar aqui ao vivo comigo, porque eu posso tirar sua dúvida ao vivo durante a aula ou ao final, quando eu liberar o espaço, tá? Primeiro, aquela parte bem rapidinha que eu dou para quem é bem iniciante mesmo entender o que são candles. São formas de registro do movimento do preço. Então, o preço se move no gráfico, você consegue, é, a partir de um desenho, a partir de uma forma geométrica que a gente trata aqui, que são as velas, a, os candlesticks, as velas japonesas, a gente consegue identificar se o preço está em alta, em baixa, se faz falso rompimento, se foi muito lá em cima e voltou, a partir de uma forma gráfica. Contém informações de abertura, fechamento máxima e mínima. Alguns gráficos mais modernos podem trazer algumas variações, mas esse é o 99,99% dos casos. É o gráfico simples de candle de abertura, fechamento máximo e mínimo. É possível identificar padrões de comportamento de mercado a partir delas, como eu já expliquei agora no começo. Nem sempre o preço faz exatamente o que o padrão indica. Isso é bom deixar claro. Quando eu digo que um candle mostra o comportamento por trás, eu não estou dando a certeza de que aquele comportamento está ali. Isso para qualquer padrão. Seja SMC, seja ondas de Elliott, ondas. Como é que diz? Eu ia dizer teoria de Down. Teoria de Down, qualquer forma de análise com indicadores, tudo ali vai estar mostrando a probabilidade do que pode estar acontecendo por trás. Então, eu gosto de usar o exemplo. Se você vê um indicador sobrevendido, não quer dizer que por trás está entrando compras e o preço vai subir. Não. O preço pode simplesmente cair muito mais. Não quer dizer que se duas médias se cruzam, a rápida cruza a lenta para cima, não quer dizer que vai entrar muitas compras a partir daquele momento. Pode ser que sim. Inclusive, alguns indicadores, algumas formas de análise não são tão robustas quanto as dos candles. Na minha visão, os candles são bem objetivos e robustos. Mas não quer dizer que sempre que aparecer, por exemplo, um pin bar, como a gente vai falar aqui, quer dizer que o mercado vai reverter. Hipótese alguma. É uma probabilidade. Quando o comportamento de mercado, aí sim, quando ele está por trás, se aparecer o candle e por trás dele estiver acontecendo o comportamento, aí sim o preço segue na direção esperada. Por exemplo, o pin bar. O pin bar indica possível reversão do preço. Se por trás do pin bar estiver acontecendo o que eu vou explicar aqui para você hoje, aí o preço reverte. Como ter certeza? Nunca teremos, nunca. Mas trazendo a probabilidade para nós, a gente consegue, de forma disciplinada, pegar bons momentos. Junto com maus momentos também, mas os bons tendem a ser muito, muito bons. E aí a gente ganha mais do que perde. Essa é o nosso objetivo. Se vai acontecer ou não, obviamente não temos certeza. Mas a gente opera com esse tipo de pensamento e disciplina. São excelentes para posicionamento de pontos de entrada e saída, como eu falei, já que é um tipo de análise bem objetivo. A forma do candle é um símbolo que marca quatro informações, como a gente viu. Um candle de alta, ele vai ter um corpo ali que geralmente as pessoas usam a cor branca, verde ou cores mais claras para alta. E ele indica que o preço subiu durante aquele período. Abriu num valor inferior e fechou num valor superior.
O candle de baixa, o contrário, quer dizer que o candle abriu num valor superior e fechou num valor inferior. O candle, eu poderia me aprofundar mais, explicar mais, mas aqui é bem básico mesmo. Eu acredito que você pesquisando na internet, você acha um monte de material que vai explicar isso aqui em mais detalhes, sobre essas linhas, tá? Inclusive o meu livro que eu acabei de falar, né, explica isso em mais detalhes. Informações importantes sobre os candles, vamos lá. Isso aqui é interessante, muita gente não se dá conta disso, mas você conseguir avaliar um candle com base nessas informações aqui, já vai trazer um norte muito bom, mesmo que você não conheça de candles, de nomes de candles. Tipo, você vê um candle, você não precisa saber o nome dele. Se você sabe ali o que ele está trazendo, o que ele está dizendo, o nome é irrelevante. Mas eu gosto de saber o nome, porque aí identifica no plano. Porque se você não sabe o nome, como é que você vai dizer que você vai operar um engolfo? Se você não sabe o que é um engolfo. Você tem que saber exatamente o nome. Mas vamos lá, ó. Quanto maior o corpo, maior. Ah, tá. E a primeira é: quanto maior a diferença entre a máxima e a mínima, maior a volatilidade. Volatilidade é a capacidade do preço de se movimentar e alternar entre valores. Então, quanto mais distantes estão esses valores da alternância do preço, mais volátil é o ativo. Quanto mais próximos estão esses preços que o preço alterna, menos volátil está esse ativo. Quanto maior o corpo do candle, que é aquele quadrado central que a gente viu ali, maior a volatilidade e maior a força direcional do mercado. Eu vou recapitular tudo isso nos próximos slides, tá? Mas só para a gente dar um resumo aqui. Uma sombra maior em um dos lados revela para que lado o preço não está com vontade de ir. Uma sombra é aquela pequena linha reta para cima ou para baixo da vela. Se ela é significativa para um dos lados, para aquele lado que ela foi, o preço está dizendo o seguinte: eu não tenho muita vontade de ir para ali não. O porquê a gente vai ver já já. Candles curtos, onde a distância entre a máxima e a mínima é curta, não querem dizer obrigatoriamente que é um baixo volume de negociações. Sim, muitas vezes, se você olhar num feriado, você vai ver candles bem curtinhos, bem estreitos. Num feriado onde o Forex não fecha, a não ser Natal e dia 1º de janeiro, né? Mas nos outros dias, de segunda a sexta, se você pegar um feriado, numa segunda-feira, você vai ver provavelmente um candle minúsculo ali nos gráficos, né? E aquilo não quer dizer baixo volume. Num feriado, talvez sim, óbvio, mas no geral, pode ser também acúmulo de energia. E é um dos padrões de candle que a gente vai estudar hoje, um que indica a possível acúmulo de energia. Vamos lá, vamos ver, destrinchar um pouco sobre candles do que eu acabei de falar. Volatilidade. Ó. Quanto maior a diferença entre a máxima e a mínima. Pessoal, deixa eu só falar, vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem acompanhando pelo celular essa aula e a minha imagem estiver é, à frente de algum desenho ou de algum texto, você pode clicar na minha cara aqui e arrastar, que eu saio da frente. Ou você pode deixar o celular na vertical, que também eu saio da frente, tá? Só para dar essa dica aí, porque não tem como encaixar só se eu tirasse muito, deslocasse as informações do slide aqui. Lembra que eu falei que quanto maior a diferença entre a máxima e a mínima, maior a volatilidade? Como é isso? Olha só, imagina esse candle aqui, ó, um candlezinho básico. Ele é mais volátil do que esse candle. Por que eu sei isso? Porque a diferença entre a máxima e a mínima desse é maior do que a diferença entre a máxima e a mínima desse. Simples assim. Esse da direita, vermelhinho, está menos volátil. O outro está mais volátil. Lembra que eu falei que a força ou quanto maior o corpo, além de maior a volatilidade, maior a força direcional? Vamos comparar esse aqui, que tem bastante força direcional, contra esse aqui, que tem menos força direcional. Se você olhar a diferença entre a máxima e a mínima, são iguais, são idênticos, são candles de mesma volatilidade. Porém, a força direcional do da esquerda está maior, já que a diferença do da esquerda está bem significativo, do corpo do candle da esquerda está bem maior do que o corpo do candle da direita. Então, esse maior, do corpo maior, tem mais força direcional. Como assim? Tem mais probabilidade de subir, já que é um candle de alta. Se fosse um candle de baixa, teria mais probabilidade de cair. Lembra que eu falei do interesse, da sombra? Uma sombra maior em um dos lados revela para que lado o preço não está com vontade de ir. Como é que funciona isso ali na prática, na visualização? Este candle aqui, por exemplo, ele está resistindo a cair. Ok? Como assim resistindo a cair? Olha o tamanho dessa linha para baixo, é a sombra. Isso significa que o preço foi até aquela mínima e depois subiu. Esse espaço daqui, ó, mostra que o preço foi negociado lá embaixo. Houve interesse do mercado em cair. Mas depois ele subiu forte, logo prevaleceu o desinteresse do mercado em cair. Logo, o mercado está resistindo a continuar desvalorizando. Isso não é regra, é apenas um indicativo. Quando a gente junta esse tipo de fator com outros, por exemplo, um teste de suporte, aí é um forte indicativo de que o preço tende a subir, junto com outros fatores, claro.
Aqui temos um preço resistindo a subir. E detalhe, veja que esse da esquerda, o candle, o corpo, é de baixa. E você acabou de estudar que quanto maior o corpo, maior força direcional. Você poderia dizer o seguinte, mas o corpo ali está bem de baixa. Pode ser um candle com força direcional. A sombra, sombras significativas, ela tem um peso, eu não vou dizer maior, tá? Mas elas têm um peso significativo. Um corpo grande de queda, um body, né? Body do candle, de queda, significa força direcional. Mas se esse candle tiver uma sombra grande para baixo, essa força direcional muitas vezes ela é anulada. Ela não é tão forte assim. O ideal é quando você tem, por exemplo, uma sombra para baixo, o preço resistindo a cair, e um corpo de alta significativo. Então você já tem dois fatores num único candle. O preço resiste a cair e o preço tem força direcional de alta. Esse caso aqui, por exemplo, o preço está resistindo a subir, mas ele ainda tem uma força de alta. Mesmo assim, a sombra tem um peso significativo. O preço chegou a ser negociado lá em cima e os vendedores derrubaram ele, fechando ali aquele período com uma sombra significativa para cima, mostrando que o preço está resistindo a subir. Novamente, não quer dizer que vai cair. Alinhado a outros fatores, aumenta a probabilidade de cair. Por exemplo, uma resistência, né? E lembra que eu falei que uma sombra maior em um dos lados soma. Ah, não, isso aqui eu não falei, não. Tô falando agora, né? Não, eu comentei agora no slide anterior. Se você soma uma sombra maior, se você soma, né? Junta fatores, uma sombra maior em um dos lados, mais um corpo, ó, só arrastar aqui para ver, ó, com o mercado direcional forte na outra direção, então revela para que lado o preço tem vontade de ir. Então vamos juntar agora a ideia de força do corpo com a ideia de sombra resistência. Então olha só esse tipo de padrão aqui, ó, como é excelente. O corpo mostra que tem força direcional de alta, é um corpo significativo, e a sombra para baixo mostra que o preço não tem interesse de cair. Logo, o preço tem interesse de subir. No caso de um candle de corpo de queda, com sombra para cima, o contrário. O corpo mostra força direcional de venda e a sombra mostra que ele não quer subir. Esses candles que vocês estão vendo aqui são excelentes para ter num sistema, por exemplo, eu chamo de pin bar categoria 2. Faz um tempo que eu não o utilizo unicamente como candle, junto outros fatores a ele, mas eu vou explicar um pouco mais sobre o pin bar, tá? Esses são candles muito fortes. Esse aqui tá com vontade, esse preço está com vontade de cair. Volume. Candles curtos, como eu disse, não querem dizer obrigatoriamente baixo volume. Tá? No mercado de CFDs de Forex, a gente não pode dizer com segurança o volume real das negociações, já que o mercado ele é descentralizado. A gente só pode especular. Um candle com pouca diferença entre a máxima e a mínima, ele pode tanto ter um baixo volume de negociações, desinteresse, como também um alto volume. Então pode ser sim desinteresse, poucos operadores no mercado, como pode ser, muitos operadores. Inclusive, o acúmulo de energia, quando operações de compra e de venda se equilibram, pode formar um padrão de candle excelente que a gente vai discutir ainda sobre ele hoje. Pimbar, chegamos ao Pinóquio Bar, né? Geralmente eu gosto de contar essa historinha aí do Pinóquio Bar, porque que ele recebeu esse nome, a barra recebeu esse nome. No Pinóquio, aquele personagem da Disney, né? Na verdade não é da Disney. Pinóquio é um personagem italiano, de um livro italiano que a Disney, não sei se, no caso, comprou os direitos para fazer o filme famoso lá, né? Tem até um filme recente do Pinóquio, original, que é bem diferente do da Disney. É muito legal o filmezinho. E é um filme originalmente italiano. Eu gostei muito de assistir. Então, Pinóquio era um boneco lá, né, que quando ele mentia, o nariz crescia. E por que que esse nome veio para a barrinha? Porque a barrinha do Pimbar, ela tem uma sombra muito grande. Só que aqui, apesar do Pinóquio, o nariz é que cresce, quando a gente vai para o Pimbar, que é a Pinóquio Bar, a gente trata da cauda, não do nariz, né? É o contrário. Mas vamos lá, ó. Esse Kindle aqui é o famoso pin-bar. Aqui temos um pin-bar de baixa. Ignore a princípio a direção do corpo, tá? Do Kindle, que nesse aqui seria um pequeno corpo de alta, mas no pin-bar a gente não foca inicialmente, a gente não, principalmente a gente não foca na direção do corpo, a gente foca na parte maior da sombra. Este pin-bar ali, a sombra dele maior está do lado de cima. A sombra aponta para cima, mas a direção esperada é de queda. Lembra que eu falei que uma sombra maior de um lado, o preço resiste aí para aquele lado? Logo, nesse caso aqui, com a sombra desse tamanho, um corpo bem pequenininho, a gente tem o preço resistindo a subir e com uma forte perspectiva de queda. Iremos estudar isso também logo logo. Aqui a gente tem um candle de alta. Esse pin-bar de alta tem uma sombra para baixo. A sombra mostra que o preço está resistindo a cair. Então ele está apontando para cima. O que é que o pin-bar nos mostra? Ele indica possível reversão do movimento anterior. Então, se o preço vem subindo, deixa eu abrir aqui a ferramenta de desenho
e o preço vem em alta, e depois de uma alta ele deixa um pimbar assim, e a gente tem aqui uma perspectiva de baixa do preço. Então o preço agora está apontando para cair, ok? Porque ele vinha subindo, deixou uma sombra resistindo a subir, fechou um corpo pequeno, pode ser que nos próximos períodos haja uma queda forte. E o contrário é verdade aqui, se o preço vem caindo e deixa um pimbar com sombra para baixo, a expectativa é que o preço valorize em seguida. Reversão do movimento anterior. Não reversão de tendência, reversão. Se o preço vem caindo, ele tende a subir. Até que ponto essa reversão, até que ponto esse movimento contrário, a gente não sabe, vários outros fatores podem ser analisados. A cauda aponta no sentido anterior, como eu disse. Se o sentido anterior é de alta, a cauda aponta no sentido anterior. Mas o próximo movimento aponta para o sentido contrário. O principal fator, o principal não, o fator decisivo para definir se um candle é um pin bar ou não é o tamanho da cauda. Ponto. Outras variações de corpo e tal podem melhorar ou não o sinal, mas para definir se há ou não a Pinóquio bar, a cauda tem que ter no mínimo 2/3 do tamanho do candle. 2/3 é 66,666%. Tá? Tendo 2/3 é um pin bar. Obviamente não dá para ser preciso em tudo, ainda mais com diferenças de cotações entre provedores de liquidez, corretoras. Às vezes há pequenas diferenças. Às vezes uma corretora vai ter um pin-bar certinho, com mais do que 2/3, no gráfico diário, por exemplo. Em outra corretora vai ter o mesmo candle diário, mas com um pouco menos do que 2/3. Isso não invalida o pin-bar. No começo dos meus estudos eu acreditava que invalidava. Então, uma corretora dava um candle que não era o pin-bar, e a corretora que eu utilizava dava o pin-bar. Aí eu ia lá e operava. Aí, se a operação desse prejuízo, eu ia dizer, tá vendo? Não era o pimbar, ó. Tipo, uns pensamentos viajados. Poxa, aí depois, com muitos anos, eu entendi. Há variações. Se a variação não é significativa, então isso não é uma regra, tipo, exata, exata. Ah, porque se for 66,2 não é um pimbar. Há essas variações. Eu dava uma tolerância. Geralmente eu considerava 65% do candle. Ou seja, se o preço tivesse mais, se a sombra tivesse menos do que 65% do candle, geralmente eu descartava aquele candle como pin bar, ok? Com o tempo eu fui fazendo muitos testes e entendi que isso há grande variação. Há ativos que tendem a fazer pin bars, né, mais significativos, com candles de 75% de sombra. Outros, e nesse caso esses é que são bons, outros ativos sombras com 60% muitas vezes já estão fazendo a reversão. Como você vai saber isso? Backtest, experiência, tempo de tela. Como é que faz isso? Estudando o trade. Quando você faz seus backtests, quando você volta no gráfico. Não o mercado real. O mercado real é para frente, é quando você está fazendo seus testes, você vai verificando isso. Mas vamos lá. Funciona melhor quando faz falso rompimento. Isso aqui é crítico. Não é qualquer pimbar que você for agora para o gráfico olhar já vai estar revertendo, não. Tá? Se você simplesmente pegar. O pimbar ele é um padrão tão bom que, na minha visão, até aleatoriamente, ele tende a puxar um pouco o edge. Mas isso não é garantido, não. Até que eu já fiz muito teste com o pimbar. Sempre no gráfico diário, né? Os poucos testes que eu fiz em gráficos menores eu não gostei. Eu foco no gráfico diário para candles. Porque, inclusive, eu falei sobre. Qual foi a aula, meu Deus, que eu falei? Foi a aula da semana passada, né? Sobre. Ah, meu Deus, eu falei justamente sobre isso. Time frames. A gente falou sobre time frames. E eu foquei, estudamos ali uma parte específica que diz que candles é no gráfico diário, tá? Dá para operar em gráficos menores, mas você sofre mais. Tem que estar fazendo verificações mais rápidas e isso prejudica a nossa capacidade decisiva. O diário é mais tranquilo. Então, todos os padrões de candle que eu falar aqui, apesar de sim o mercado ser fractal e dá para você olhar pimbar no gráfico de 1 minuto, o ideal é focar no diário. Se você vira um pin-bar desse primeiro aqui, numa resistência no gráfico diário, e o preço começa a cair, aí você pode ir para um gráfico menor, se essa for sua estratégia, procurar sinais de venda. Você tem um bom direcional a partir dele, ok? Mesmo assim, também dá para operar simplesmente no gráfico diário. E quando eu digo que faz falso rompimento, é quando testa, por exemplo, um suporte, vai abaixo e volta para cima. Se o pin-bar faz isso, excelente. Quando é que não é um pin-bar? Simples. Se a única regra para definir se é ou não um pin-bar é a cauda, se a cauda não tiver a proporção, não é um pin-bar. Exemplos aqui, ó, para a gente passar rapidinho para que a hora não fique avançada, né? Meu Deus, já é isso tudo, já é 8h30. Vamos lá. Então, exemplo, esse aqui, por exemplo, se você for medir ali, não é um pin-bar. A cauda não é 2/3 do tamanho do candle. Esse tipo de candle também, mesmo que a cauda seja maior, maior do que o corpo, mesmo que a cauda mostre uma resistência ali em o preço subir, se você for medir, ele é o quê?
Visualmente ali 50 e poucos por cento, então não é um pin bar. Esse tipo de padrão às vezes confunde porque o corpo é pequeno. E aí ele vai ter sombra grande às vezes para cima e para baixo, e pode confundir se essa sombra for muito grande nos dois lados. Aí geralmente confunde. A gente tem, existe um padrão de Kendo chamado spinning top, existe o doji, que podem confundir com um pin bar. Mas quem já é prático sabe que não adianta, tem que ter a cauda grande para um dos lados. Pode ter um pouco de sombra para o outro lado também, mas bem pouquinho a ponto de não interferir no cálculo do tamanho. Aí outra coisa também, né? Eu não falei assim. Como assim cauda, né? Talvez alguma pessoa esteja em dúvida. Cauda é isso aqui, tá, pessoal? É a distância. No caso desse Kendo aqui, é a distância entre essa linha. Deixa eu colocar aqui para algumas pessoas para poder ficar claro. Oxe, peraí. É a distância entre essa linha daqui e, nesse caso aqui, a máxima, né? Se for um pin bar de alta, a distância é entre essa linha daqui e a mínima, ok? Vocês estão vendo aí. Então, esse aqui seria a cauda, esse tamanho. E o que é tamanho é a medida do preço, né? Você pega o preço aqui no caso da máxima. E nesse candle específico do fechamento, que se fosse um candle de baixa, seria da abertura, né? Mede e depois mede o tamanho total da volatilidade do candle, ó. Quando você mede a volatilidade do candle, você divide a cauda pelo tamanho do candle e você sabe se ele tem, em proporções, 2/3 ou não. Então, por exemplo, né? Se aqui a gente tem um candle de 90 pips, um candle de 90 pips, ok? Quanto é que a cauda tem que ter no mínimo? Então tem que ter 60 pips. Menos do que isso, não tem 2/3, não seria um pin bar. Lembrando daquela flexibilidade que eu falei. A mesma coisa para um candle de alta. Sempre assim. Se tiver menos que 60 aqui, se você for dividir, vai dar menos do que 2/3. E se tiver mais, né? Aí é um pin barzão bonito, né? Quanto mais, melhor. Então, por exemplo, se você vê aqui esse tipo de padrão, peraí, deixa eu fazer assim. Esse tipo de padrão aqui, ó, só um corpo pequenininho e uma mega sombra, ótimo. Quanto maior a sombra, melhor. Além de mais volatilidade, mais rejeição no sentido contrário, mais probabilidade de reversão do preço. Exemplos, eu já mostrei isso aqui, são todos candles que não mostram. E esse aqui é um outro tipo que eu também chamava de pin bar. Hoje eu já alinhei ele a outras coisas. Ele pode até muitas vezes ser um engolfo, dependendo do candle anterior. A gente vai estudar o engolfo hoje, mas ele oficialmente não é o pin bar. Pelo menos não o pin bar clássico, tá bom? Ok, segundo padrão, inside bar. Esse hoje para mim é um dos melhores. Eu já dei muito mais valor ao pin bar e ainda é o principal candle que eu gosto. Mas ultimamente eu tenho dado, nos últimos anos, né, dado um valor muito grande à inside bar porque eu entendi o que acontece por trás da inside bar e o que acontece muitas vezes em volta da inside bar. No caso acima da máxima da barra mãe, abaixo da máxima, falso rompimento. Eu gostei muito de trabalhar com a Inside Bar, especialmente quando eu, há alguns anos, né, trouxe o conceito de zonas explosivas, que é quando acontece um acúmulo de energia, o preço explode, depois o preço tende a voltar lá e fazer alguma coisa naquela região, seja usar como alvo, seja usar como novo ponto de origem para novo movimento do preço. Então, no caso da Inside Bar, eu desenvolvi um estudo profundo, um apego a esse tipo de padrão e gosto demais, explico, acho ele muito forte. Na literatura, muitas vezes ele vai ser conhecido como o harami, harami de alta, harami de baixa. Mas tem diferenças, né? O harami, muitas vezes, algumas pessoas vão considerar que o corpo tem que estar dentro do corpo do Kendo anterior. Inside bar, eu vou trazer o conceito para vocês aqui, tá? Vamos ver primeiro a lógica dele aqui. De tempos em tempos acontece de entrar grandes ordens de venda e de compra, né? Deixa eu só arrastar aqui, às vezes está cobrindo até para mim aqui. De venda ao mesmo tempo que grandes ordens de compra. E aí temos então um equilíbrio no preço. Como eu disse, um equilíbrio é quando há a mesma quantidade de ordens, ou muito próximo, de compra ou da de venda. Essas ordens se equivalem, se anulam e o preço não há muita volatilidade. Veja que interessante. Pode haver alto volume com baixa volatilidade. Não quer dizer que o mercado tem muito volume, obrigatoriamente ele vai ter muita volatilidade. Não, pode ter muito volume, pouca volatilidade, se as ordens se equivalerem, se equilibrarem. Quando isso acontece, ó, a gente tem ali um candle, vamos botar aqui a barra mãe, e se a partir deste período as ordens começarem a se equilibrar mais fortemente, o preço não vai conseguir ultrapassar os limites da barra anterior, formando uma inside bar, ou traduzindo seria barra de dentro. Tem a barra mãe, que seria a barra de fora, e a barra de dentro. Então, o conceito da inside bar é que a barra de dentro não vai ter a máxima acima da máxima do candle anterior e não vai ter a mínima abaixo da mínima do que no anterior. Ou seja, traduzindo, trocando em miúdos, 6 por meia dúzia, a máxima da inside bar vai ser menor do que a máxima da barra mãe e a mínima da inside bar vai ser maior
do que a mínima da barra mãe. Vai ser um preço maior, né? Quando eu falo maior, vai ser um preço, entende? Então temos aqui a inside bar. Vai haver uma diferença de preço ali entre as máximas e mínimas, ok? Então se você vir um candle maior e em seguida um candle menor contido dentro da barra anterior, já é uma inside bar. Há diferentes tipos, mas o foco é quando ela é proporcional. Como é que é uma inside bar proporcional? Quando não precisa ser um triângulo exatamente, né? Isso aqui, ó, não precisa o preço fazer isso, mas barras em que, e aí já entra um pouco o conceito do Harami, né? Onde o corpo realmente está próximo do centro da barra anterior, são boas barras internas. Mas quando você tem uma barra muito grande e em seguida uma barra muito pequenininha lá nas pontas, isso aqui muitas vezes é simplesmente desinteresse, realmente. Ou seja, é aqui, né? Deixa eu só ajeitar essa linhazinha aqui. Seria sim uma inside bar, porque a máxima aqui é superior e a mínima, mas é uma inside bar ruim, porque muito, aqui é volume alto e aqui volume baixo. O que a gente quer nesse padrão é um volume que pode até ser alto, mas depois eles uma volatilidade que pode até ser grande, mas depois ela se equilibra gerando o acúmulo de energia para o preço explodir para um dos lados. Esse é o conceito de inside bar. Outros exemplos de inside bar, que pode ter várias variações, ó, pode ter com gap. Muitas vezes acontece onde o preço aqui, por exemplo, fechou e abriu aqui, tivemos o gap, estudamos gap aqui na FX Pro, logo a aula vai estar disponível no canal do YouTube. Aqui também, ó, um gapzinho, dois candles de alta, porque não precisa ser um candle de alta e um de baixa. Isso aí é no conceito de engolfo, a gente vai ver já já. Mas não precisa ser candles diferentes. O único critério para ser ou não uma inside bar é a máxima da barra menor da inside ser menor que a máxima da barra mãe e a mínima da inside ser maior do que a mínima da barra mãe. Esse é o único critério, ok? Pode acontecer de termos um pin bar como inside bar. Isso pode acontecer. Nesse caso, eu nem gosto de chamar de pin bar. Porque quando ele faz isso, a gente quer o quê? A gente quer que esse negócio aqui seja significativo. Ah, isso aqui é um pimbarzinho. Se eu for calcular aqui, vai dar mais que 2 terços. Mas como ele está contido e é acúmulo de energia, quando tem acúmulo de energia, muitas vezes não tem falso rompimento, né? Não tem o padrão pimbar, o padrão de comportamento de preço que a gente espera de um pimbar. Então, se o pimbar está contido dentro de uma inside, eu desconsidero como pimbar, eu considero como inside. Ok? A outra coisa também, é inside bar também, mesmo que o corpo seja pequeno, tá? A sombra grande. Eu poderia, como eu disse, me aprofundar muito mais nessa aula, mas o tempo não me permite. Mas eu vou trazendo algumas variações aqui, só mencionando. Quando o corpo da inside bar, ele é da inside e da barra mãe são maiores, aparentemente, isso é minha experiência, meu feeling, tá? É, é uma inside bar melhor do que ela com sombra. Sombra tem outras funções, como a gente viu, mas uma inside bar com muita sombra não tende a ser uma boa inside bar. Não tende a ser. É melhor quando o corpo ele tem uma grande diferença. Outros exemplos aqui, ó. Um padrão triplo, né, onde tem duas barras internas. Aqui a gente tem um conjunto completo. Às vezes, ele faz também aqui uma inside bar, ó. Aqui também uma inside bar. Aqui ele ficou igual, eu vou falar sobre isso no próximo exemplo, tá? Aqui, ó. Eu vou falar já já do limite. E tem esse aqui também que tem muita sombra, é um pimbarzinho com corpos de cor diferente. Aqui a gente vê que todos eles têm a diferença, né? O candle da frente tá, os candles da frente estão contidos nos limites da barra mãe, só que esse especificamente aqui, ó, ele tem, se você não estiver vendo, tira meu rosto da tela, tira a câmera da tela aí que você vai ver, tá? Então aqui ele tem mínimas iguais. Aqui eu acredito que se encaixa como inside bar se um dos lados apenas for no tick, né? Igual à anterior. Como eu disse, pode haver pequenas variações entre corretoras e provedores de liquidez. Se é algo muito próximo ali, ou seja, se na sua corretora, na empresa que você faz aí as suas negociações, os seus testes, ele cravou ali no tick, na mínima ou na máxima, eu acredito que vale como inside bar. Mas se na corretora que você utiliza ele for além, aí você, mas em outra corretora pode ter menos. É melhor não considerar como inside bar. E sim, tem uma gama de outras possibilidades que podem ser, né? Entrega de liquidez para reversão, ou busca de liquidez para continuar, ou entrega de liquidez para um pouco de correção para continuação, um monte de coisa. Se ele ficar contido, ou no máximo um dos dois chegar ao limite, beleza. E ali embaixo também, ó, ele contidozinho dentro. Muito bem. Logo, exatamente como eu falei agora, não seriam inside bars esse tipo de padrão aqui, ó. Porque visivelmente você vê que, por mais que sejam próximos as máximas e mínimas, há uma violação ali, nesse caso ali, ó, há uma violação da mínima do candle da barra mãe.
naquele ali de cima, ó, há uma violação da máxima, bem visível. Se violou, não é uma inside bar. Nesse aqui é uma violação da mínima e no outro ali uma violação da máxima. Ok? Então, não são exemplos de inside bar, são exemplos de várias outras coisas, né? Posso só dar uma comentada aqui, ó, por exemplo, né? Esse candle aqui está muito forte para cima, de repente ele passa um pouco e cai e fecha aqui. Isso aqui está com a cara danada de impulsão, correção para continuação do movimento. Óbvio, pode ser um monte de outras coisas, mas essa é, digamos, o padrão que eu veria por ali. Esse aqui, se faz isso num suporte, ó, ele chega para, faz um pequeno falso movimento, sobe, fecha de alta. Isso aqui, dependendo do contexto, pode trazer o quê? Uma subida do preço. Tem muitas coisas que podem acontecer, mas definitivamente não são inside bars. Antes da gente discutir os movimentos, os comportamentos de preço por trás e os pontos de entrada e saída, vamos falar sobre o engolfo rapidamente. O engolfo, ele é o seguinte, quando o preço fecha um período, porque candle é um período, né? Pode ser o candle diário, pode ser o candle de uma hora. É o período, o candle de uma hora é o período de uma hora. A movimentação do preço dentro de uma hora. E o candle diário é a movimentação do preço dentro de um dia. Eu uso muito, uso os candles para o gráfico diário. Então, se você vir, você me ouvir falando de o candle do dia, é porque eu estou falando do candle daquele período. Quando ele segue forte em uma direção, só que no período, quando o preço fecha um período em uma direção, mas no período seguinte, o período depois, ele muda a direção, ele vai na direção contrária de maneira forte e ele fecha além do limite do candle anterior, a gente tem um engolfo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui temos uma barra, que vai ser a barra anterior, né? Vai vir a barra seguinte, uma barra de baixa. Logo, o preço fechou em uma direção, que é a direção de baixa, abertura superior, fechamento inferior. Se no período seguinte o preço for forte na direção contrária, que nesse caso aqui seria uma alta, né? O que que a gente tem? Foi forte na direção contrária e fechou além do limite do candle anterior. Qual é o limite do candle anterior aqui, ó? Esse daqui de baixo, essa linha vermelha. O fechamento do candle recente foi acima do candle de baixo anterior. Logo, a gente tem aqui um engolfo de alta, ele engole o candle anterior, ok? É um conceito simples e a gente procura se posicionar a favor do engolfo. Ali está a direção mais forte do mercado. Aqui você já lembra do que eu falei, de que um corpo significativo em determinada direção mostra força do preço naquela direção. Se isso acontece contra um candle contrário, isso é um bom indicativo de que o preço quer seguir naquela direção do engolfo. Um engolfo de baixa, a gente teria primeiro um candle de alta, onde o preço fechou acima da abertura. Depois o preço vem no sentido contrário, forte de queda, e a mínima dele, né, a mínima, não, desculpa, o fechamento, não é a mínima, tá? É o fechamento, porque pode acontecer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui, o fechamento está abaixo da máxima do candle anterior. Se acontecer esse tipo de padrão aqui, ó, deixa eu só apagar o fechamento aqui. Deixa eu ver se eu apago. Pronto, para mostrar. Ó. Se acontece um negócio desse, ó, não é engolfo, tá? Vou até apagar aqui nesse desenho. Não é engolfo. Se acontece um negócio desse, não é engolfo. Algumas pessoas podem considerar o famoso engolfo de corpo. Existe, é bem fraquinho. Eu ultimamente nem gosto mais de chamar de engolfo, que é quando o corpo engole o corpo da barra anterior. A gente tem aqui o fechamento e a gente tem aqui a abertura. Então, houve sim um espaço. É bem fraquinho esse tipo de padrão, tá? Mesmo que ele venha mais para baixo. O ideal é quando ele fecha abaixo da mínima. Porque nesse sentido aqui, hoje eu vejo da seguinte forma. Como eu disse, essa aula ela já é mais avançada do que conteúdos meus mais antigos, né? Ainda é um engolfo, mas eu já não chamo mais porque quando a sombra é significativa, eu dou um peso muito grande. Os compradores empurraram o preço a ponto dele fechar dentro do range anterior. Isso é muito significativo para entrega de liquidez e possível até reversão. Então hoje eu já não dou mais valor, um peso a esse tipo de engolfo, apenas quando ele fecha abaixo da mínima ou acima da máxima. Veja que aqui eu estou comparando o fechamento do candle atual com a máxima ou a mínima do candle anterior. Ok? Interpretação do comportamento. Agora eu vou falar um pouco sobre o comportamento do mercado e aqui vai ter um slide bem interessante sobre o pin bar, tá? De tempos em tempos, isso aqui é bem interessante, eu expliquei isso no meu livro e eu explico isso, né?
amplamente na internet para que o pessoal entenda o porquê daquele pin-bar ser muitas vezes tão efetivo. Algumas pessoas conhecem o pin-bar como estrela cadente, martelo, homem enforcado. Inclusive, o tal do homem enforcado é um péssimo padrão, na minha visão. Tá? O pessoal explica ele que o homem enforcado é um pin-bar contrário. Só para quem já conhece um pouco de price action, seria o preço subindo e aí ele deixa esse tipo de padrão aqui, ó. É o homem enforcado, né? Parece um homenzinho enforcado ali. Isso aqui é contra o que o Pimbar traz. Ele pode trazer outros tipos de comportamento, mas ele é contra o que o Pimbar traz. O Pimbar mesmo seria um candle com sombra para cima apontando para baixo, ok? Então, o Pimbar é onde a sombra mostra o sentido contrário, né? O sentido anterior, no caso, né? Apontando para o que espera-se que o movimento do preço seja no sentido contrário ao movimento anterior. De tempos em tempos, quem é que move o mercado? É os grandes bancos, a gente sabe disso. Os grandes bancos precisam de quê? De liquidez. Eles têm que saber, eles têm que testar como é que está o mercado. Um grande banco, ele não tem como saber a liquidez. Porque a gente não sabe a liquidez, a gente não sabe o volume, a gente não sabe onde estão as ordens. A gente apenas suspeita, com base nos padrões gráficos, com base, sei lá, nas notícias, nos indicadores. A gente apenas faz estudos de price action, estudos de várias coisas para entender pontos de liquidez. A gente não sabe onde os outros traders, os outros bancos estão colocando suas ordens. Os grandes bancos também não. Por mais que o pessoal, mas os grandes bancos sabem, eles também têm uma boa ideia, eles podem ter uma boa ideia de onde há liquidez. E eles têm pessoas estudadas para isso, mas eles não têm certeza. E muitas vezes os bancos precisam testar a liquidez, ver como é que está o mercado. Ele não sabe se, sei lá, um grande banco quer vender 2 bilhões de algum ativo, ele não sabe se vai ter gente suficiente para comprar aqueles 2 bilhões. E ele não tem como simplesmente fazer uma ligação para cá e para lá para descobrir se tem. Pode acontecer, mas não é natural fazer isso várias vezes ao dia, muitas vezes. Ou várias vezes na semana ou no mês. Então, de tempos em tempos, o banco precisa testar a liquidez, ele precisa sentir o mercado, descobrir onde vai ter gente ali para negociar. Aí o que é que o grande banco, aquele que tem uma grande quantidade de dinheiro, faz? Quando esses momentos acontecem, essa pausa, né? Os bancos, na verdade, eles retiram-se, esqueci de falar esse detalhe, eles retiram-se da negociação. Tem uma grana pesada para entrar. Vamos supor agora que eu dei um exemplo, um grande banco querendo vender 2 bilhões de qualquer ativo que você imaginar. Ele quer entrar com 2 bilhões. Mas se ele fizer isso instantaneamente, sem se preocupar, a não ser por uma emergência, claro. Se ele fizer isso assim, de todo jeito, ele pode sofrer demais com slippage, já que não tem gente suficiente para executar aquilo, ele acaba o preço escorregando e ele perdendo valor. Só se é uma emergência para os bancos fazerem isso. Mas se não, ele espera. Ele sente a liquidez que ele não quer perder dinheiro, né? O banco não quer perder dinheiro. Então, o que é que ele faz? Ele retira, ele segura um pouco a mão para as suas negociações, para sentir para onde o mercado vai. Quando essa pausa acontece em região de interesse, suporte e resistência, quando essa pausa acontece e nesse momento da pausa o preço tenta romper o nível, veja, sem aquele banco forte na área, o preço tenta romper o nível, é a hora que os bancos entendem que existe liquidez. Imagina o preço chegando a um suporte, o banco olha, esse suporte aqui pode segurar, a gente não tem certeza, a gente quer entrar com a grande compra. Vamos segurar um pouco, vamos ver o que acontece. Assim que ele segura, se o preço ele começa a romper o suporte, o que é que o banco vê? Vendedores. Se o preço está rompendo o suporte, tem mais venda. Isso é óbvio. Lei da oferta e da demanda. Se o banco vê que tem mais venda, ele vai dizer o quê? Liquidez. Eu posso comprar. Eu posso comprar os meus bilhões aqui que eu estou vendo que vai cair. Agora, se chega perto do suporte, o banco está com a grana e o preço começa a subir quando ele pausa, ele vai dizer o quê? Tem muito comprador. Se eu meter minha ordem de compra aqui, eu vou sofrer com slippage e eu vou esperar. Então ele não faz isso. Óbvio, como eu disse, tem circunstâncias que pode acontecer. Não quer dizer que o preço vai chegar a um suporte, começar a subir, o grande banco não vai entrar, o preço não. Claro que o preço pode disparar por inúmeros outros motivos. Mas se o comportamento por trás é um grande banco esperando entrar com suas ordens, ele tende a fazer isso, e aí a gente pode ficar atento. Quando ele vê que há liquidez, aí ele entra com as ordens contra o que está acontecendo. Então, se o preço chega a um suporte, o grande banco segura a mão e o preço começa a romper, ele vê que tem venda. Aí ele pode decidir o que agora eu entro. E entra pesado. Cobre as vendas com as suas compras e o preço começa a subir. Agora eu vou mostrar um exemplo contrário, né, de venda. Olha o fluxo do preço no Pimbar. Imagina uma resistência e o preço chegando a essa resistência.
Digamos que assim que o preço está próximo, o grande banco sabe que em resistência tem vendedor. Ele quer saber se de fato vai ter mesmo o suficiente para ele. Não tem como ele dar uma ligadinha para o Citibank e dizer, tu tem o suficiente aí para segurar? Não. É o mundo todo negociando. Então o que é que ele faz? Vamos sentir. Espera. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele dá aquela pausa. Vamos ver se o preço vai o quê? Romper. Porque se o preço começa a romper a resistência, o grande banco já está ligado que tem comprador. O que é que o banco quer numa resistência? Vender. Digamos que o banco quer vender. Antes de vender, ele dá uma pausa. Vamos ver se tem comprador? Qual o sinal que o banco vai saber que vai ter comprador? Se o negócio começar a romper. Então, imagina que o preço faz o quê? Ah, tá. Antes do preço romper, digamos que de fato o pessoal se interesse, acredite naquele ativo e comece a meter compra. Muito trader menor, muito fundo menor, começa a colocar compra acima da resistência para operar no rompimento. Então, se acumula compras ali. Quando o grande banco segura a mão, ele espera. Se tiver muitas compras acima, ou seja, se tiver muita gente querendo comprar e o preço começa a subir, aí entra o grande banco, a sacada, ó. O grande banco sabe ali. Até botei uma animaçãozinha aqui, ó. O grande banco sabe, tem sacada, ó. Tem comprador na parada, dá pra gente vender pesado. Aí qual é a grande estratégia do grande banco? Primeiro, anula essas ordens de compra, ou seja, quem está querendo comprar, dá os ativos para ele. Joga uma quantidade, não joga tudo. Se tem 2, 3 bilhões, joga 200, 300 milhões ali daquele ativo, segura um pouco, anula aquelas ordens. Vamos ver o que acontece. Porque se o banco joga a isca, aquelas ordens são anuladas, digamos assim, mas o preço continua subindo, não foi suficiente. É muito ativo. Mas se de repente o preço faz o preço que vem subindo, o banco joga outra isca onde? Vendas abaixo. Por quê? Porque quem comprou acima bota stop abaixo da resistência. Isso é clássico, né? Quem compra no rompimento bota stop abaixo. Aí o banco joga ordens pendentes de venda abaixo da resistência. Por quê? Joga muito para atrair o preço. E aí o preço começa a cair. Quando acontece isso, os stops dos comprados são ativados. E stop de compra é uma ordem de venda. Essas ordens de venda são somadas às vendas do banco. Aí, meu amigo, vem a reversão. Aí o banco começa a botar os seus blocos de ordens e o preço vem caindo. Graficamente, quando a gente olha isso com base em candles, o que é que a gente tem? Esse tipo de padrão inicialmente, o preço tenta romper e depois ele começa a cair, deixando o quê? Uma sombra, uma falta de vontade de ir naquela direção. E aí, quando acontece as operações, a compra-venda, a gente vê esse fluxo aqui, o preço sobe, depois desce, depois a gente vê simplesmente um pin-bar e muitas vezes a queda em seguida. Ok? Então, quando acontece isso, a gente sabe que provavelmente toda essa explicação que eu dei do grande banco entrando após uma pausa está por trás. Se estiver, o preço cai. Se não estiver, o preço pode fazer qualquer coisa. Subir, cair, ficar do lado. Ok? A gente espera esse tipo de padrão quando opera o pin-bar. Inside bar, o que é que está acontecendo ali no mercado quando a gente tem uma inside bar? Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Se, embora o inside bar seja um candle, um padrão de candles, né? Não é um candle, é um padrão de candles muito bons. Eu não vou poder me estender muito sobre ele. O pin bar, na minha visão, ainda é top topado, porque ele mostra muito provavelmente o comportamento de reversão dos grandes bancos que eu acabei de explicar. Mas o inside bar, se você fosse aprofundar, ainda pretendo trazer mais aulas sobre ele aqui, ele tem um potencial muito grande. Se ambos os negociadores, compradores e vendedores, né, não tiverem dispostos a suspender suas operações, muitas vezes isso acontece quando o banco não quer, ele quer negociar, os bancos querem negociar, não estão dispostos a suspender. Então, tem ordem, meu amigo. Quando começa a ter ordem e essas ordens se equilibram, gera o quê? O inside bar, tá? Se um dos dois, ou dos três, ou dos quatro que estão negociando for muito maior do que os outros, em algum momento as ordens menores vão ser executadas, vão ser eliminadas, ficando só o outro lado. Aí o preço faz o quê? Ele rompe os limites da inside bar. Quando há uma pausa no preço, a gente espera um rompimento. Então, sempre que o preço faz uma pausa e no gráfico diário a gente vê um inside bar, a gente espera um rompimento daquela inside bar. Dependendo do contexto, pode ser um rompimento a favor do movimento anterior, pode ser um falso rompimento trazendo uma reversão, inclusive, que é um dos padrões topados que eu gosto, é o falso rompimento de inside bar com pin bar. Isso é uma aula muito mais aprofundada, digamos assim, mais avançada. Quando junto um inside bar com pin bar é muito potente. Quando acontece esse desequilíbrio de ordens, aí o preço vai se definir em uma direção, né? Se os compradores forem maiores, sobe. Se for menor, se os vendedores forem maiores, o preço desce. Essa disparada significativa vai validar o padrão de acúmulo de energia. Presta atenção, isso aqui.
Se depois de um inside bar, o preço fica, não posso nem dizer a palavra que a gente. Se o preço fica sem aquela vontade, né? Fica muito molenga de romper direto. Tipo, o preço vai além da máxima da barra-mãe e depois dá uma paradinha, ou volta para dentro, sem muito impulso de falso rompimento. Então não está validando, não. Pode até ser uma inside bar, mas o comportamento por trás pode não estar ali. Eu sempre digo pode porque não é certeza. Mas se você vira uma inside bar e depois da barra interna ou das barras internas houver uma explosão do preço, você vai lembrar que ali estava o padrão. Aí você pode pensar, não sei se você pensou sobre isso, né? Mas, Enéas, do que adianta descobrir o padrão depois que o movimento acontece, né? A gente tem que saber antes. Saber se a inside bar vai gerar ou não explosão. Não tem uma dica, não, se vai gerar uma explosão. Tem a confluência de fatores. Se acontece uma inside bar no suporte, a explosão pode ser para cima. Se acontece uma inside bar na resistência, a explosão pode ser para baixo. Só que, depois de muito tempo estudando inside bar e operando inside bar, eu percebi que é depois que rompe que fica legal de operar. Se rompe a favor do que se espera, inside bar no suporte espera rompimento para cima. Se rompe a favor do que se espera, gera uma zona explosiva na região da inside bar que pode funcionar como um suporte poderoso. Se rompe no sentido contrário do que se espera, recapitulando, inside bar no suporte espera rompimento para baixo, espera rompimento para cima. Mas se rompe para baixo, fica-se atento a um falso rompimento, porque se rompe para baixo e volta para dentro com ímpeto, é um excelente sinal de compra. Então, depois de muitos anos estudando e investindo e operando com inside bar, essa é a minha visão. A outra visão que eu tenho mais aprofundada, que eu vou falar um pouco mais para frente aqui, é que depois da explosão, a região de acumulação ela tende a ser revisitada. É o que o conceito de zona explosiva. Eu gosto de falar isso numa aula só sobre isso, tá? Essa zona explosiva pode funcionar como alvos para realização de lucros ou mesmo região de liquidez para início de novos movimentos. Queria me aprofundar mais aqui, mas realmente uma hora é pouco para falar sobre tudo isso, tá? Engolfo. O engolfo é simples quando o mercado, por qualquer motivo que seja, qualquer motivo, sei lá, deu a louca no gerente do banco, ou chegou algum cliente querendo negociar pesado porque quer fechar todas as suas negociações internacionais, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Se do nada o preço valorizar bastante, muitas vezes por motivos inesperados, vai haver o quê? Explosão de movimento. Se isso acontece depois de um movimento contrário, a gente tem o quê? Um engolfo se a máxima for maior do que a máxima anterior, um engolfo de alta, e um engolfo de baixo se a mínima for menor se o fechamento for menor do que a mínima do candle anterior. E se isso acontece com candles contrários, a gente tem o quê? Muitas vezes o quê? Esse movimento inesperado. Esse movimento inesperado, ele vai gerar consequências muitas vezes naquela direção. Exemplo, digamos que o preço está lá, vem caindo de leve, faz um candlezinho de baixa, e de repente, do nada, uma explosão para cima, um engolfo de alta. Alguma coisa aconteceu, né? Entrou muito comprador. Por quê? Não sei, motivo inesperado. Que gerou uma explosão, um movimento contrário. Esse tipo de movimento, tipo, pode ser que quem negociou já encerrou. Tipo, só queria jogar uma ordem grande ali. Pode ser que ele venha com mais ordens depois também. Mas esse tipo de movimento explosivo inicial gera uma reação em cadeia no mercado. Esses movimentos levam, por exemplo, muita gente, sei lá, imagina que o preço vem caindo, alguém compra por qualquer motivo, um trader pequeno, um fundos, uma galera está comprada lá, de repente vem alguém maluco ali, alguém inesperado e compra bem muito esse preço da explosão. Ninguém esperava aquilo do nada. Muita gente faz o quê? No impulso, fecha a ordem. Fecha com algum lucro. Isso gera o quê? Uma rápida correção no preço. Então, depois do engolfo, se vier uma rápida correção, isso é um excelente ponto de negociações, porque muita gente vai querer negociar de novo aquele favor. Fora que o engolfo também, quando explode muito forte, especialmente depois de uma inside bar, ele gera uma lacuna de preço que tende a ser revisitada depois, tá? Quando outros traders querem entrar no mesmo barco daquela direção explosiva inicial. Para poder a gente fechar, eu quero mostrar as estratégias avançadas, tá? Com candles, pontos de entrada e saída precisos, ok? Então preste atenção. Pela hora estar avançada, eu vou ser um pouco mais rápido, mas eu não vou perder a qualidade, então preste atenção, tá? Com compras no pin bar, ok? Pin bar, para comprar um pin bar de alta, um pin bar que assombra a ponta para baixo. No meu estudo, nos meus estudos de trade, nos backtests que eu fiz de anos, de décadas, mostram muito mais, desculpa, mostram bons pontos de compra aqui, ó. O mais clássico, por mais que muita gente acredite que não é interessante, ele é interessante sim, que no caso é uma ordem de buy stop, alguns pips ou alguma proporção acima da máxima ou exatamente na máxima. Pode haver também um buy limit e essa é uma das melhores.
tá? Usei muito no início, depois de um tempo ficou muito escasso os sinais desse tipo, e eu fui estudar sobre ciclos de mercado e realmente ficou muito difícil. Depois volto de novo, mas aí eu acabei acrescentando outras coisas na minha caixa de ferramenta. Mas esse tipo de entrada, no gráfico diário, ele é bem escasso, mas ele é poderosíssimo, que é quando você compra na metade do pin-bar. Olha aí como eu falei, o ponto exato, metade. Máxima menos mínima, divide por 2, soma mais a mínima. Vai chegar ao ponto da metade do pin-bar. Buy limit. E stop nesses casos, onde é que vale a pena colocar? Então, digamos que eu compre acima da máxima do pin-bar. O ponto mais simplesinho de stop para uma boa relação risco-retorno é na metade do pin-bar ou um pouco abaixo. Se você estudar um pouco mais sobre movimentação de preço, você vai ver que isso aqui, por exemplo, ó, muito provavelmente é uma impulsão. E se ele cair, ele tende a chegar a algum ponto de FIBO e tentar subir de novo. Esse tipo de entrada com buy limit é que é top. Se é um stop, pode ser na metade ou abaixo, de preferência levemente abaixo, porque metade do pin-bar seria 50% de FIBO da impulsão. Então o ideal é pelo menos atrás. E um stop mais seguro, claro, atrás da mínima no pin-bar de alta. Esse tipo de stop de opção 2, com o buy stop, muitas vezes ele prejudica demais a relação risco-retorno. Quando você consegue 2 para 1 é uma maravilha. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, ele teria aberto a ordem de compra, ok? Se depois continuasse, estaria no lucro. Se passasse pelo stop, stop, claro. Pontos de stop ainda na compra, ó. Se eu boto buy limit, não tem como eu botar um stop igual, né? Na metade, então só fica ali aquela opção atrás. Pode ser um pouco para cima também, mas eu prefiro da mínima para baixo. O stop loss opção 2 seria o mesmo tamanho do candle. Como assim? Você pega o tamanho do candle, imagina um candle de 100 pips no gráfico diário. Esse candle aqui tem 100 pips. E você bota uma compra na metade. Você pode jogar 100 pips para baixo e você tem uma ordem razoável que dá para pegar 2 ou 3 para 1 com facilidade. Aqui nesse caso, né, eu acredito que vocês estão entendendo. Se não entenderam é porque realmente é, apesar de ser uma aula mais intermediária esse detalhe, tipo buy limit, aqui o preço precisa cair primeiro para pegar a ordem para depois subir, tá? Pontos de entrada de venda. Aqui é a mesma coisa que eu falei, só vou passar um pouco mais rápido. Ó. Sell stop na mínima ou abaixo dela, ou um sell limit na metade, ok? Stop loss pode ser na metade, opção 1, ou atrás, na opção 2. Pode ter também uma venda sell limit excelente, inclusive nos meus testes, na minha experiência de trading, o sell limit parece ser muito melhor do que o buy limit. Não muito, mas digamos que, na minha perspectiva, pelo menos no Forex, eu não tenho experiência em outros mercados nesse sentido, mas pelo menos no Forex, parece que quando o preço quer subir com o pin-bar, ele sobe, ele não retrai tanto. Quando é venda, parece que ele retrai mais. Eu sinto isso há muitos anos. Quando tem um pin-bar de venda, a impressão que eu tenho é que muitas vezes ele retrai mais. Eu também já fiz backtest quanto a isso em alguns ativos, realmente. É, a correção parece ser mais. A correção na venda parece ser melhor do que a correção na compra. Ó, stop loss a mesma coisa, pode ser a opção 1 exatamente atrás, com a excelente relação risco-retorno, ou o mesmo tamanho do pin-bar, do seu limite para cima. Ok? Massa. Inside bar. Eu vou deixar aqui apenas a imagem. Essa aula vai ficar gravada. A hora está muito avançada. Mas quem quiser tirar um print, isso aqui é um print do meu livro, tá? Que eu trouxe como uma opção de entrada para inside bar. Básica, tá? Esse tipo de entrada é básica. Mas lembre-se, não é porque é básico que é ruim. Um básico feito com disciplina tende a dar muito bom. Tende a dar melhor do que muitas outras firulas que o pessoal inventa. Tá? O simples rompimento. Poxa, Inês, mas operar rompimento, se você estruturar bem uma estratégia e operar rompimento, pode dar muito bom. Imagina que você vê um inside bar numa resistência. Dá para colocar uma entrada sell stop abaixo da mínima e um stop loss acima da máxima. Como eu disse, é básico. Pode ser aperfeiçoado, principalmente para melhorar a relação risco-retorno. Porque nesse tipo de entrada, a relação risco-retorno fica ruim. Não vou dizer ruim, mas não fica tão boa. Às vezes 2 para 1 já está bom demais para pegar num tipo de trade como esse. Porque você vai ter um stop grande. Como eu disse, a inside bar, quando o preço rompe, aí é que o negócio fica interessante, dá para filtrar, dá para entrar com mais precisão. E aqui, no caso, um exemplo de venda, né? E aqui um exemplo de compra, ok? Depois essa aula vai ficar disponível, aí depois vocês podem tirar print aí à vontade. O engolfo, passei mais rápido, né? Entradas no engolfo, elas podem ser imediatas.
Só que nesse caso fica bem ruim em relação ao retorno, porque o engolfo é um candle grandão que engoliu o candle anterior. Quando a pessoa vem entrar, precisa de um stop grande para proteger. A correção pode ser muito forte. Então tem que ser um stop grande, senão vai ser estopado demais se ficar tipo comprando engolfo de alta com stop curto. Simplesmente porque foi um engolfo. É muito ruim. Tem que jogar um stop pelo menos atrás da mínima do engolfo, atrás da mínima do fundo que o engolfo de alta fez. Dá para fazer, dá. Mas é melhor esperar. No caso do engolfo, é melhor esperar ver o que o mercado vai fazer em seguida. O engolfo pode ser uma linda impulsão de alta e você consegue fazer uma entrada na correção nos 50% de FIBO, por exemplo, tá? Excelente aula, obrigado, Cláudia, um abraço. Uma vez que o preço tende a revisitar a região explosiva a partir do engolfo, ele pode ser um ótimo parâmetro. Eu queria trazer mais exemplos no gráfico exato aqui, mas hoje foi realmente mais aula teórica, com pontos práticos de entrada aqui, mas depois eu quero trazer mais isso na prática no gráfico. Mas basicamente, se você tem um preço que faz em algum ponto uma inside bar, imagina aqui um candle grande, um candle pequenininho. Grande assim, um candle maior, um candle menor, tá? Um inside bar. E o preço explode para um lado, eu falo isso muito nas minhas lives, você marca essa região para o futuro. Se o preço voltar, ó. Se o preço depois voltar aqui, ele tende a carregar de novo e voltar a subir. Ok? Ficou até meio troncho ali, né? E voltar a subir, ó. Ixi, minha luz aqui apagou. E ele também pode ser usado como alvo se você vir uma situação dessa. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer de novo aqui, tá? Uma situação de baixa aqui, por exemplo. Ó, você movimento lá, o preço faz um inside bar, você identifica ela. Barra mãe, barra inside, marcou lá e de repente vem uma explosão de movimento, aqueles candles fortes para baixo. Ó. Explosão, rompeu, saiu, indo embora o preço. Se de repente, por qualquer motivo, você acreditar em compra, sei lá, vai ter um suporte aqui, o preço começa a subir e você, por algum motivo da sua estratégia, compra. Certamente o preço vai querer, não é certeza, ele vai querer, né? Se vai chegar ou não é outra coisa na zona explosiva, então você pode ter ela como alvo das operações. Comprou aqui, tenta sair lá, porque assim que ele chegar lá pode entrar muita liquidez para a continuação da queda. Ok? Isso engolfo junto com inside. Eu falei em inside bar, mas é o engolfo explodindo depois da inside bar, tá? Dúvidas e feedback. Todo mundo tranquilo? Passamos aí alguns minutos da mais de uma hora de live, né? Mas alguém tiver alguma dúvida e feedback, essa é a hora de perguntar. E depois, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, comenta aqui embaixo a sua dúvida, tá bom? Eu vou estar dando uma passada nos vídeos para respondê-las. Enquanto você escreve no chat, se é que vai ter alguma coisa aí para escrever, deixa eu passar aqui, ó. Abra uma conta demo na FX Pro para testar a alavancagem para 10 mil, para testar as condições, os custos. Tá muito bom, tá, pessoal? fxpro.com, coloca em português lá e pode fazer uma conta demo. Sigam o fxpro.português no Instagram, ok? E se inscrevam no canal do YouTube, porque a gente vai trazer conteúdo de qualidade. Se Deus quiser, estaremos colocando os outros vídeos logo, logo, tá? Temos as análises ao vivo e amanhã, já estou dando um aviso aqui, análise ao vivo às 8 da noite. Então, tudo que você viu aqui hoje, você pode colocar na prática amanhã. Porque aí sim, eu vou estar com esse camarada aqui aberto, nosso gráficozinho, parte do gráfico diário, e a gente vai ver engolfo, inside, pin bar, rompimento, impulsão. O que eu dou nas aulas eu faço na prática na terça-feira. Então já vai lá no canal FX Pro Português no YouTube, se inscreva neste momento e acompanhe aí as nossas análises ao vivo. Então tá, todo mundo de boa, zero feedback, a Cláudia colocou ali excelente aula, obrigado Cláudia. E é isso, vou encerrar por aqui, já estamos com mais de uma hora. Agradeço, pessoal, a presença de todos, desejo um excelente segunda. Essa semana é semana de payroll, sexta-feira tem notícia para o dólar. Amanhã à noite a gente vai ver uma perspectiva de compra aí para o euro-dólar, porque está com previsibilidade de dados ruins para o dólar, então o euro-dólar está tendendo a fazer uma perninha de alta que pode trazer trades rápidos. Amanhã eu vou passar ideias de trades em potencial, claro, para ser testado, né? Na live do canal da FX Pro Português no YouTube. Vejo vocês amanhã, então. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima.